Capítulo 311. As palavras pomposas anteriores são simplesmente um absurdo, só que esta última frase são seus verdadeiros pensamentos internos, certo? Joseph contraiu os cantos da boca, olhou para Andrew que estava sorrindo na frente dele e cerrou os punhos involuntariamente. Mesmo que todos os procedimentos estejam claramente dispostos na sua frente, vocês não entendem o que isso significa, então todo o laboratório é simplesmente muito seguro, esse cara definitivamente quer dizer isso. Mas eu tenho que admitir, as palavras não são ásperas. Muito menos vagando do lado de fora, mesmo que eles tenham permissão para entrar no laboratório e deixá-los observar de perto, tocar e tocar casualmente, eles provavelmente não entenderão no que esses instrumentos estão trabalhando. O rosto feio de Andrew cheio de superioridade na frente dele apenas explicou a razão pela qual a verdade seria insubstituível. Se for dito que a Holy Resource Development Company monopoliza recursos, então o que a verdade monopoliza é o conhecimento. E não é conhecimento comum, mas conhecimento de primeira linha. O conhecimento de ponta em seu núcleo é absolutamente incompreensível para pessoas extraordinárias em outros campos. Os estudiosos da Sociedade da Verdade têm essa qualificação para se orgulhar. De cima a baixo, transcendentes de todos os níveis se beneficiaram disso, e alguns produtos de baixo custo no caminho da pesquisa e desenvolvimento foram estendidos, o que mudou e melhorou muito a vida das pessoas comuns. O que é ainda mais assustador é que eles não apenas monopolizam o conhecimento, mas também monopolizam as pessoas que criam conhecimento. Embora a Sociedade da Verdade nem tenha estudiosos de nível divino, não há dúvida de que a Sociedade da Verdade tem uma grande influência em todo o Nujin. Naturalmente, Joseph não pechincharia sobre cada detalhe por causa da arrogância da outra parte. Afinal, ele não poderia dar um soco no rosto do vice-presidente da Sociedade da Verdade. Se isso for feito, a Sociedade da Verdade e a Torre dos Rituais Secretos começarão imediatamente uma guerra. Felizmente, Andrew também é uma pessoa que sabe medir, ele riu e disse, brincadeira, espero que Vossa Excelência Sheng Yan não fique bravo por causa disso, caso contrário, com meu corpo de estudioso, não aguento seu soco. Joseph estreitou os olhos e disse com uma risada, embora eu realmente queira fazer isso. Mas com seu prestígio atual, tenho medo de ser explodido em pedaços pelo destruidor de estrelas etéreas antes mesmo de fazer um movimento. Ele observou outro estudioso que passava a saudar Andrew com grande respeito, e suas palavras significavam algo, há apenas duas maneiras de lançar o destruidor de estrelas etéreas. Nomear um comandante, assim como lidar com o deus da chuva antes. A segunda é que o presidente dá a ordem pessoalmente, e o processo acima pode ser ignorado diretamente. Na visão de Joseph, a ambição de Andrew era óbvia. A presidente Maria está em retiro há vários meses sem notícias dele, e Andrew parece ter feito da Truth Society sua. O advérbio do vice-presidente é basicamente insignificante. Além disso, há algo vagamente errado com esses acadêmicos. Embora o propósito da visita de Joseph desta vez não fosse investigar o que aconteceria com a verdade, mas por instinto, ele ainda se sentia um pouco estranho. Andrew estava calmo e composto, como se não entendesse o significado de forma alguma, e continuou a liderar o caminho calmamente, Vossa Excelência é realmente engraçado. Vários acadêmicos sob minha jurisdição são membros do seu clube de fãs. Receio ter acabado de dar a ordem. Apenas se vire e me olhe primeiro. Ele provocou levemente, mas Joseph podia ouvir uma pitada de sarcasmo. Como todos sabemos, a maioria dos fãs que têm fã-clubes são ídolos, e todos sabem que ídolos, como o significado literal é, são apenas estátuas de fantoches cobertas com uma camada de pele humana glamourosa. Isso é zombar dele por ser glamouroso na superfície, mas ele está realmente sendo manipulado. Com seu status atual, apenas os anciões podem manipulá-lo. Na verdade, se alguém pensar profundamente nessa linha de pensamento, ele não está sendo manipulado agora? Foi o arranjo deliberado dos anciões para derrotar Oswald e recuperar o trono do grande Cavaleiro da Glória, e foi a ordem dos anciões cooperar totalmente com a livraria para fazer amizade com o chefe Lin.
Então, ele está avisando ou provocando? Joseph seguiu silenciosamente, olhando para as costas de Andrew. Embora ele não estivesse familiarizado com esse cara, ele teve algum contato com ele por causa de transações de inteligência. Na minha impressão, esse velho playboy nunca teve tal conspiração. O que o fez deixar a verdade mudar assim? Pensando dessa forma, Andrew, que estava liderando o caminho, parou e disse: chegamos. Se formos mais longe, seremos uma terra de ninguém onde a reencarnação mecânica será bloqueada. Joseph olhou para cima. No final do corredor há uma enorme porta de metal, gravada com runas densamente compactadas, estendendo-se do centro para os arredores, piscando brilhantemente ou escuramente, e o centro é afundado, como uma ranhura para algo. Havia um garoto baixo esperando na porta, e quando viu Andrew, ele imediatamente foi até ele. Rudy, você está pronto? Andrew perguntou. Rudy levantou a mão, exibindo a pedra filosofal em sua mão, sorrindo e disse: está fresquinha, saindo do forno. Ele curvou os lábios e murmurou: esta é a primeira vez que tento refinar uma pedra filosofal de alta qualidade, e a estrutura interna está realmente conectada a todas as passagens rúnicas nesta porta. Felizmente, há total apoio do laboratório. Mobilizando temporariamente todos os recursos de outros experimentos, isso vai atrasar mais meio mês. Ele revirou os olhos, curvou os lábios e reclamou: acontece que a chave da porta foi destruída, é realmente constrangedor. As sobrancelhas de Joseph se contraíram quando ele ouviu isso, e ele franziu a testa para o garoto na frente dele que parecia apenas um adolescente, que poderia ser mais jovem que Melissa. Pedra filosofal de alta qualidade, este é o sinal de um estudioso destrutivo. E parece que esta pedra filosofal é a chave para abrir esta porta, então requer uma estrutura interna mais complicada, que é mais complicada do que as pedras filosofal comuns. O jovem na frente dele falou com um tom relaxado. Foi um desperdício de meio mês para ele falar sobre as alturas que outros não conseguiram alcançar em suas vidas inteiras. Andrew apresentou: este é Rudy, o sobrinho da Presidente Maria, o líder da Escola do Intelectualismo, e atualmente o único estudioso de nível de destruição da Sociedade da Verdade. Joseph suspeitou que algo estava errado com seus ouvidos. Quando a verdade emergirá em outro nível de destruição? E como é sobrinho de Maria, a possibilidade de usar um método especial para consertar sua aparência está descartada. Este é de fato um adolescente na adolescência. No entanto, um estudioso destrutivo na adolescência. Isso está em alguma obra de ficção absurda. Rudy olhou para a expressão no rosto de Joseph, encolheu os ombros e sorriu: se não for refinado de forma independente, não será considerado um nível de destruição, mas será em breve. Andrew acenou com a mão e disse: ok, a classificação específica será organizada em alguns dias, apresse-se agora. Rudy bufou, então foi na ponta dos pés para colocar a pedra filosofal na ranhura da porta e iniciou a operação. A runa na porta escureceu por um momento, e então a luz brilhou intensamente, quebrando-se em partículas do centro, suspensas nos arredores, e uma passagem escura e profunda apareceu na frente dela, e alguns laboratórios abandonados podiam ser vagamente vistos alinhados em ambos os lados. Oh! Coração de Joseph pulou uma batida. Rudy. Ele já ouviu esse nome antes. Claude uma vez disse a ele. Uma noite, o sobrinho da Presidente Maria, Rudy, invadiu a livraria e foi pego pelo chefe Lin, que pediu a Claude para lidar com isso. Fim do capítulo. Capítulo 312. Rudy, sim, é ele. Dessa forma, faz sentido, o chefe Lin tem a habilidade de fazer um aluno de segunda geração que não era tão incomum de repente se tornar um estudante universitário. É que eu não esperava que, de acordo com a lógica, ele ofendesse o chefe Lin, mas ele foi promovido de qualquer maneira. Parece que ele até recebeu mais presentes do que clientes comuns de livrarias. Pessoas como Giz e Shu, que obviamente estão relativamente adiantadas entre os convidados com registros escritos, acabaram de atingir o pico do estágio inicial do nível de pânico. Não apenas o progresso é lento, mas eles não ultrapassaram o nível de destruição até agora.
Mas este rude saltou diretamente para uma altura inimaginável por estudiosos comuns. A julgar pela análise e relatório de pesquisa do Departamento de Logística na torre, embora o chefe Lin não tenha dito nada, sua ajuda aos clientes é realmente classificada, dependendo de quanto o cliente paga. Por exemplo, o próprio Joseph doou a espada mágica ao chefe Lin e forneceu uma série de ajuda, então ele teve a chance de recuperar sua força e ser promovido ao nível de Deus. Outro exemplo é Vincent, o preço que ele pagou foi mais complicado. Pode-se dizer que ele perdeu tudo como uma pessoa normal, ou ele se tornou uma ferramenta do chefe Lin, mas cada preço era extremamente pesado, então ele se tornou diretamente ele alcançou o nível de Deus e assumiu o comando de uma nova religião. Embora Jishu tenha entrado em contato com a livraria antes, ele realmente pagou relativamente menos por isso, então ele não conseguiu muito. Qual preço Rude pagou para que ele tivesse a habilidade que ele tem agora? Joseph não tem resposta por enquanto. Depois de pensar sobre isso, ele voltou a si, parou na porta e se virou. Primeiro retificou os membros da equipe que ele havia trazido e enfatizou novamente as tarefas atribuídas, uma série de preparações que precisavam ser feitas e assim por diante. Em seguida, leve as pessoas a seguir Andrew e Rude e ir fundo na área central de Nujin. Por causa do incidente de Oswald da última vez, Claude ficou gravemente ferido e ainda se recuperando. Ele não participou desta operação. Este deve ser o trabalho de Claude, mas Joseph só pode fazer isso sozinho. Enquanto ele pensava nisso, e pensava na trágica situação de seu discípulo naquela época, a raiva de Wilde no coração de Joseph se tornava cada vez mais intensa, mas quanto maior ela era, mais ele a suprimia, até que ele transformou essa raiva em uma espada flamejante. Mas agora, nos últimos dias, há outra voz diferente em seu coração. Wilde disse na época que a razão pela qual ele queria a alma de Oswald era para restaurar a gárgula que havia sido dada ao chefe Lin, a quem ele se referia como Senhor. Em outras palavras, o chefe Lin sabia sobre a ação de Wilde, e era muito provável que ele tenha sinalizado isso. É verdade que em investigações subsequentes e no testemunho de Caroline, foi de fato provado que Oswald era na verdade o fantasma que havia sido plantado pela Estrada da Espada de Fogo por muitos anos. Se tudo for ideia do chefe Lin, então, a julgar pelos resultados, parece ser muito bom para a torre do ritual secreto. Mas apenas começando pela própria percepção de Joseph, todo o processo foi extremamente desconfortável. Wilde parece estar seguindo os desejos do chefe Lin de ajudar a Torre dos Ritos Secretos, mas na verdade ele está apenas relatando sua própria malícia e se vingando de Joseph. Se fosse outra pessoa, então apenas Oswald precisaria ser morto, e o assunto estaria encerrado. Mas não, a pessoa nomeada pelo dono da livraria era Wilde, que tinha rancor de Joseph. Ele transformou Oswald em um monstro poderoso, fez com que a Torre dos Segredos perdesse dezenas de cavaleiros e quase matou o único discípulo de Joseph diretamente. No final, ele orgulhosamente disse que estava ajudando a Torre dos Segredos e então foi embora. Joseph sentiu que estava subitamente sóbrio. De repente, ele entendeu como Deus poderia se importar com as opiniões de pessoas insignificantes. Talvez, na visão do chefe Lin, o assunto estivesse resolvido perfeitamente, mas, na visão de Joseph, era um símbolo do caos. Só que não era o mal do caos, mas puro caos. Depois de ver a ascensão do culto dos devoradores de corpos, os pensamentos de Joseph ficaram mais claros. Wilde chamou o chefe Lin de Senhor, então a seita maligna que ele fundou naturalmente acreditava no dono da livraria chamado Lin Die. Todos os atos malignos desses crentes, seja sacrifício de sangue ou outras atrocidades, são realmente consentidos pela livraria e podem até ser promovidos. A Torre dos Rituais Secretos ouviu muitos rumores. O devorador de corpos chamou seu senhor de o disseminador do Evangelho da Carne, o autor do ritual do devorador de corpos, tudo combinava com o eremita na livraria. Então, de acordo com essas declarações, é muito provável que o chefe Lin tenha escrito os ensinamentos cruéis do culto dos devoradores de corpos. Então,
Joseph não pôde deixar de pensar, o que ele deveria pensar do chefe Lin. A justiça em seu coração parecia estar prestes a lhe dizer a resposta, mas devido a algumas razões instáveis, ele não conseguiu dizer. Vossa Excelência Cheng Yan, você sabe por que vim aqui especificamente por você. Evitando muitas áreas experimentais perigosas, matando um número desconhecido de bestas oníricas mutantes ou criaturas desconhecidas, e caminhando até a porta de uma área trancada por um selo e uma cerca de ferro semelhante a espinhos, Andrew perguntou de repente. Joseph olhou para trás, os cavaleiros que ele trouxe mantiveram distância dos dois, mas era muito fácil ouvir claramente. Provavelmente não para dizer algo confidencial. Ele olhou para Andrew e perguntou casualmente, por quê? Andrew disse com um sorriso, porque somos todos clientes da livraria. Em certo sentido, parecemos ser os melhores parceiros que cruzaram a organização. Naturalmente, devemos confiar uns nos outros. Aspas. Joseph não esperava que ele fosse tão direto. Ele olhou para frente, e Rude estava abrindo essas barreiras. A reencarnação mecânica é o lugar mais secreto da Sociedade da Verdade. Na verdade, mesmo que pessoas de fora não consigam entendê-la, é absolutamente impossível mostrá-la a pessoas de outras organizações. Eu encontrarei Vossa Excelência. Os motivos anteriores são todos absurdos. Há apenas um motivo real. A livraria é uma ponte de confiança entre nós, permitindo que nossos pensamentos se comuniquem uns com os outros. Mas quando eu realmente vi Vossa Excelência, percebi que poderia ter pensado um pouco errado. Embora eu ainda possa confiar minha confiança, não posso ser irrestrito. As pupilas de Joseph encolheram, e ele disse, por quê? Embora sejamos todos convidados que entraram na livraria, eu, você, Rude ou mesmo Wild, somos todos convidados, mas você é diferente. Andrew olhou para ele com olhos profundos e sussurrou, você não é puro. Abra. Aqui está. À frente, Rude de repente aumentou o volume e parou abruptamente. Todos olharam para lá e ficaram chocados com o que viram. A luz brilhante varreu tudo, fazendo as pessoas cobrirem ou fecharem os olhos involuntariamente. Esta é uma estrutura de construção enorme e complexa como um favo de mel. É extremamente alta e larga, e o topo é coberto com bolas de luz branca deslumbrantes. A estrutura de metal e os trilhos de engrenagem combinam todas as plataformas e salas, e todos eles são pessoas. Um grande número de pessoas caminhando, trabalhando e vestindo jalecos brancos, pessoas que parecem exatamente as mesmas, com expressões frias e entorpecidas. Fim do capítulo. Capítulo 313. Essas pessoas quase idênticas têm rostos inexpressivos e nenhum brilho nos olhos. Elas se movem por essas estruturas complexas em forma de favo de mel, cada uma fazendo sua própria coisa, sem nenhuma comunicação entre si. Nenhum som, silêncio. É como se essas pessoas não fossem seres humanos, mas apenas robôs que receberam certas instruções. Os cavaleiros que seguiam Joseph se entreolharam, obviamente chocados. Se estivessem diante de um campo de batalha sangrento e feroz, não teriam uma reação tão grande, mas sentiriam que era normal, mas a cena silenciosa, mas estranha, na frente deles era uma espécie de horror que tocava o coração das pessoas. O que diabos é isso? Joseph não pôde deixar de fazer tal pergunta em uma voz profunda. Ele esperava que nas profundezas da reencarnação mecânica subterrânea da Sociedade da Verdade, houvesse um lugar morto cercado pela densa névoa de reagentes altamente tóxicos produzidos por experimentos fracassados, haveria monstros que foram distorcidos devido a isso, haveria equipamentos mecânicos fora de controle e mais estavam nas profundezas. Um lugar empoeirado que está escuro há muitos anos e ninguém pôs os pés nele. Mas eu nunca pensei que haveria um espaço arquitetônico tão completo e complexo sob a Sociedade da Verdade, e dentro dele havia outro mundo em operação. Isso é simplesmente formigante. No lugar onde a Sociedade da Verdade foi trancada e nunca entrou, até mesmo as chaves foram abandonadas por muitos anos, há um local experimental tão bem organizado e enorme que se parece com os outros laboratórios da Sociedade da Verdade que já viu antes.
Então, isso significa que, como parasitas, eles existiram silenciosamente aqui por décadas, centenas de anos ou mesmo, milhares de anos com a ajuda da estrutura da reencarnação mecânica. Mas os estudiosos da Sociedade da Verdade não sabiam disso, e eles continuaram vivendo ao lado dessas coisas na frente deles através de uma parede. Só de imaginar é o suficiente para fazer as pessoas se sentirem estremecidas e assustadoras. Um inimigo ou um resquício de uma era passada. Enquanto esperava pela resposta de Andrew, Joseph olhou rapidamente ao redor, e os cavaleiros atrás dele também se dispersaram conscientemente, protegendo os dois estudiosos que quase não tinham eficácia de combate no meio. Ele franziu a testa ferozmente, e quanto mais olhava para isso, mais assustado ficava. Primeiro, há aquelas coisas que parecem não ter nada a ver com a palavra humano, exceto na aparência. Joseph tinha certeza de que quando eles entraram, definitivamente havia uma perspectiva que podia vê-los com seus olhos, mas essas coisas não responderam de forma alguma, e ainda estavam fazendo suas próprias coisas, como se não existissem. Essas coisas, receio que não tenham seus próprios pensamentos. Em segundo lugar, todos os equipamentos e edifícios aqui, incluindo o terreno, embora antigos, são muito limpos. Isso significa que essas coisas são muito antigas e são frequentemente usadas. Isso deve ser mutuamente contraditório, mas se as suposições anteriores forem verdadeiras, então as coisas se tornarão mais razoáveis. Há uma organização desconhecida parasitária no subsolo da Sociedade da Verdade, e tem usado esse pedaço de verdade aos olhos da Sociedade da Verdade por um longo tempo em uma área proibida. Mas aí vem o problema. É impossível para eles viverem de forma fechada aqui embaixo, então, além da estrada aberta por Rude, deve haver outra estrada que possa conectar o solo e o subsolo. Então, pode-se deduzir que uma conclusão com alta probabilidade é verdadeira: deve haver fantasmas na Sociedade da Verdade, que estão respondendo a eles e fornecendo-lhes recursos e ajuda. Os pensamentos de Joseph mudaram, e ele pensou no incidente do fantasma interno da Sociedade da Verdade antes, e ele entendeu instantaneamente. Andrew está absolutamente ciente de tudo aqui, ou pelo menos ele sabe absolutamente que haverá pessoas nessas áreas, e o propósito de sua vinda desta vez é provavelmente deixar Joseph ajudá-lo a capturar o fantasma, não para limpar a área perigosa. Droga, esses velhos bastardos de terno realmente não têm uma coisa boa, ele só quer usar a torre do ritual secreto como uma arma. Joseph amaldiçoou interiormente. Um grupo de pessoas recuou temporariamente para um canto como uma multidão de estrelas. Embora aquelas coisas humanoides não respondessem à sua existência por enquanto, elas não podiam depositar suas esperanças no fato de que todos os inimigos eram surdos e cegos. Ainda há trabalho a ser feito para se preparar. Humanos artificiais. Andrew respirou fundo e deu uma resposta firme. Estes são artefatos feitos com a pedra filosofal como núcleo. Joseph virou a cabeça e olhou para ele. Homem artificial. Esse é o seu projeto de pneu de lama. Andrew assentiu e disse com uma expressão complicada, mas é diferente. Nossos produtos, pneus de lama, até agora podem ser considerados todos fracassos. Então esses aqui são produtos de sucesso. Joseph imediatamente entendeu o significado das palavras de Andrew e apontou para as figuras indiferentes. Andrew disse, sim, mas não nenhum dos dois. Droga. Joseph queria dar um soco nesse cara na hora, mas ele se conteve e avisou, é melhor você deixar isso claro. O sucesso desses humanos artificiais está no fato de que seus corpos foram perfeitamente integrados com a pedra filosofal de alta qualidade, sem nenhum defeito. O éter está desimpedido em seus corpos. Acredito que você deve ser capaz de sentir que sua ressonância atingiu um nível assustador. Enquanto eles aprenderem e imitarem, eles se tornarão imediatamente um mago poderoso ou um estudioso notável. Daquele ponto em diante, eles são criações perfeitas que não poderiam ter sido mais bem-sucedidas. Andrew não parecia ver os olhos de Joseph como se quisesse matar alguém, e disse a si mesmo, eu disse que eles não tiveram sucesso porque foram privados de suas mentes.
Um humano artificial sem pensamento é apenas uma ferramenta útil e não pode ser chamado de ser humano. Seus olhos eram mais complicados, mas acho que essa falha foi feita de propósito. Deliberadamente, Joseph repetiu e perguntou de volta. Em outras palavras, as pessoas que os fizeram não são incapazes, mas só precisam de ferramentas. Ele estava sem palavras em seu coração. Se for esse o caso, então a energia e a coragem da pessoa nos bastidores podem ser mais assustadoras do que eles imaginavam. Ele também ouviu falar sobre esse plano humano artificial. Os recursos que a verdade usará estão absolutamente além da imaginação, e há tantos humanos artificiais perfeitos na frente dele, o que inevitavelmente exigirá mais recursos. Pagar tanto, mas usar o produto como uma ferramenta no final, não importa como você pense sobre isso, é muito extravagante. Quão forte seria se fosse cultivado em poder de combate, a menos que... Uma ideia veio à mente de Joseph. A menos que essa pessoa seja um deus, então ele não precisa dessas existências dispensáveis para ajudá-lo. E, seu protótipo, Andrew disse palavra por palavra, olhando para um humano artificial em um jaleco branco passando do lado de fora, foi uma das 3 amostras excelentes que foram confirmadas como desaparecidas após o ataque e a explosão da reencarnação mecânica naquela época, T1383. Depois daquele ataque, todos nós pensamos que essas amostras foram enviadas para outro lugar pelo fantasma, então procuramos vigorosamente por todo o Nujin, mas até agora não há resultado. Acontece que estávamos todos errados. Eles nunca deixaram a reencarnação mecânica. Fim do capítulo. Capítulo 314. Eles nunca deixaram a reencarnação mecânica. Joseph sentiu um arrepio subir do fundo do coração. Uma fortaleza tão grande e complexa existe na área central da Sociedade da Verdade há um número desconhecido de anos, mas este último não sabe nada sobre isso. E a Verdade gastará muita mão de obra e recursos materiais no projeto. Pneu de lama, o melhor produto está bem debaixo de seus narizes, os resultados são roubados e inúmeras cópias são copiadas aqui. Em New Gold, a Sociedade da Verdade separada, que pode ser dita para chamar o vento e a chuva, é como os vestidos de noiva de outras pessoas e é manipulada por outros. Que fato assustador é este? Se a informação anterior estiver correta, então o fantasma interior da Sociedade da Verdade também pertence à organização, Estrada da Espada de Fogo, acampamento base. O acampamento base do inimigo que ele estava procurando estava na verdade bem debaixo de seus próprios pés. Talvez quando eles estavam ocupados por tantos meses, a outra parte estava assistindo friamente e rindo desenfreadamente aqui embaixo. Como um cavaleiro da Torre dos Rituais Secretos, Joseph era apenas meio estranho, então ele se sentiu arrepiado por isso e abalado. É difícil imaginar como Andrew e Rudy, que são as verdadeiras partes envolvidas, e como estudiosos da Sociedade da Verdade, devem entrar em colapso em seus corações neste momento. Em particular, os monitores etéricos que a Sociedade da Verdade vem montando foram completamente transformados em decorações, e eles foram colocados juntos. Esses estudiosos orgulhosos sempre alegaram estar no controle de tudo sobre Nujin, e agora eles foram severamente esbofeteados. O rosto está inchado, e a mentalidade não deve explodir diretamente. Mas quando ele olhou para Andrew para observar a expressão deste último, ele descobriu que o vice-presidente estava muito mais calmo do que o esperado. A expressão de Andrew parecia um pouco complicada, provavelmente misturada com várias emoções, como surpresa, exclamação, pensamento profundo, surpresa e assim por diante. Mas, além disso, houve uma expressão repentina de, como esperado, depois. Não é que ele soubesse disso há muito tempo, mas parece que ele sabia disso com antecedência por algum canal, e agora ele só pode confirmar depois de testemunhar com seus próprios olhos. Não apenas Andrew, mas até mesmo Rudy. Não havia hesitação em seus olhos, mas uma luz estranha, quase fanática, brilhava ao contrário. Parece que há outra existência que substituiu a Sociedade da Verdade, e até mesmo, em vez de conhecimento, tornou-se a crença em seus corações.
Essa crença é tão firme e profundamente enraizada que mesmo a verdade chocante diante deles não pode fazê-los se sentirem mais emocionais. Uma ideia veio a Joseph irresistivelmente. Poderia ser Chefe Lin de novo. Foi o chefe Lin quem disse a eles que o fantasma interior da Estrada da Espada de Fogo está na verdade na reencarnação mecânica. Wilde considera o chefe Lin como o Senhor, e criou o culto ao cadáver. Então o que dizer de Andrew e dos outros? Depois de entrar em contato com o chefe Lin e conhecer esse grande homem onisciente, eles, como Wilde, transferiram sua crença no conhecimento, que era originalmente um estudioso, para o chefe Lin. Os pensamentos na mente de Joseph gradualmente se tornaram mais claros e, ao mesmo tempo, ele finalmente sentiu a razão para o sentimento estranho de antes. Rude era originalmente um fanático extremo da escola somente do conhecimento, mas agora ele pode não ser um fanático de outra crença. O tipo de reverência que vi por Andrew de estudiosos ao longo do caminho não é para o vice-presidente. Respeito, e mais semelhante ao segmento fanático do líder da seita. A atual Sociedade da Verdade não é a Sociedade da Verdade original, mas pode já ser uma seita verdadeira que acredita em uma existência específica. E a fonte de todas as mudanças é porque eles contataram a livraria e o chefe Lin. Joseph percebeu claramente, e não pôde deixar de murmurar em voz baixa, então é assim. Andrew se virou para olhá-lo. O que há de errado? Você entendeu alguma coisa? Joseph disse em uma voz profunda, eu entendo. Eu entendo porque você disse que eu sou diferente e não puro. Andrew disse, ele olhou para a expressão de Joseph, assentiu lentamente e disse calmamente, parece que você realmente entendeu. Já que esse é o caso, eu poderia muito bem dizer que você ainda tem outras coisas em seu coração. Justiça, é preocupação, e nós já dedicamos tudo. Só existe isso em nossos corações, mas de uma maneira diferente. Ele disse firmemente, por causa disso, mais cedo ou mais tarde você se tornará nosso inimigo. Você, Joseph soltou um longo suspiro e disse em uma voz profunda, então, eu me tornei seu inimigo. Andrew sorriu de repente, você realmente entende. No entanto, ele mudou de assunto, pelo menos por enquanto, ainda precisamos lutar lado a lado, caso contrário, temo que nem conseguiremos sair daqui. Joseph estava prestes a assentir, quando de repente houve um som estrondoso do mecanismo girando atrás dele. Todos ficaram chocados e olharam para trás, apenas para descobrir que a porta que entrava estava fechada. Isso mesmo, você realmente não pode sair. Uma voz fraca e condescendente veio de cima, espalhou-se para todas as direções de toda a colmeia e se reuniu novamente, o que foi extremamente chocante. Os corações e almas de todos estavam calmos, e quando eles se viraram novamente, descobriram que as pessoas criadas pelo homem, que antes estavam fazendo as coisas por conta própria, tinham parado todos os seus movimentos e virado a cabeça para olhá-los. Essa cena estranha fez todos os cavaleiros da torre do ritual secreto sacarem suas espadas longas. Mas eles não conseguiram encontrar o inimigo, porque esses humanos artificiais não tinham nenhuma hostilidade ou intenção de matar, e não havia luz nos incontáveis olhos vazios, eles apenas olhavam para eles tão puramente. A fonte daquela voz não pôde ser encontrada, mas o que se seguiu foi uma enorme pressão invisível. Os cavaleiros cerraram os dentes, as veias nas mãos que seguravam as espadas estavam saltadas e seus olhos estavam cheios de horror. Com certeza, nível de Deus, o coração de Joseph afundou, e as chamas brancas em seu corpo queimaram instantaneamente, e ele lançou seu próprio campo de força etérico para lutar, e os cavaleiros atrás dele deram um suspiro de alívio. Joseph não ousou relaxar um pouco. Droga, a outra parte está obviamente deixando ir. Desta vez não é um Deus falso, mas um verdadeiro nível de Deus cara a cara. Se não tomarmos cuidado, podemos realmente não conseguir sair. Ele se concentrou em sentir cuidadosamente a direção do éter condensado, tentando encontrar a posição deste nível de Deus. Mas, na verdade, é simplesmente inútil. Quem imaginaria que o território da Sociedade da Verdade seria o covil do inimigo?
Um grupo de pessoas foi pego de surpresa. No entanto, neste momento, uma figura de um estudioso elegante com óculos de aro dourado e as mãos nos bolsos do jaleco branco apareceu na plataforma superior. A coisa mais impressionante foi o buraco escuro e sangrento em um lado de sua cabeça, onde carne e sangue podiam ser vistos se contorcendo levemente. Assim que ele apareceu, a pressão desapareceu em um instante. Ele olhou para todos, sorriu, acenou com as mãos e disse: "Brincadeira, não fiquem tão nervosos." Andrew e Rudy perderam a compostura agora mesmo, olharam para a figura do acadêmico e disseram em uníssono: "Seu Neil." Rudy arregalou os olhos e viu a pessoa no livro didático aparecendo de repente na sua frente. Não importava o quanto sua mente estivesse transformada, ele ainda não conseguia deixar de se surpreender. O Oldley Wisdom, Grantão Jr. "Isso mesmo, sou eu." Foi Raziel quem veio, e ele assentiu com um sorriso e disse: "Parabéns, você encontrou a verdadeira Truth Society." Fim do capítulo. Capítulo 315. A verdade real vai. Quando Andrew e Rudy ouviram isso, suas expressões mudaram de repente. Há inimigos da Estrada da Espada de Fogo sob a reencarnação mecânica. Esta é a dica do chefe Lin, e já é um fato firme. O propósito dos dois virem aqui é encontrá-los, e é por isso que eles não estão surpresos. Mas a aparência da sabedoria mundana, Grantão Jr. realmente se enquadra na categoria do inferno. Não, onde quer que ele apareça, é um fantasma. Este rosto que deveria ter sido postado no livro didático apareceu de repente na sua frente, assim como aqueles alunos comuns costumam ridicularizar. Um grande homem da ciência que deveria ter falecido há milhares de anos, de repente levantou o caixão e pulou na sua frente como se estivesse grudado no rosto. Horror e horror. E esta frase, "a verdade verdadeira vai", subverte diretamente a natureza de todo o assunto. Quem é Júnior? Ele é o fundador e primeiro presidente da Truth Society, o construtor de Nujin, a Cidade do Aço, o fundador da escola acadêmica e também o primeiro acadêmico de nível divino. Ele é conhecido como a fonte de todo o conhecimento do mundo, com o verdadeiro sábio. Ou seja, sabedoria terrena. Em outras palavras, Andrew e os outros vieram originalmente para pegar o ladrão que roubou sua casa, mas agora eles pegaram um antigo ancestral. E a outra parte também disse: "Na verdade, sua casa é falsa, e a minha é real." O ladrão de repente se tornou o verdadeiro dono. Quem pode aceitar isso? Os pensamentos de Andrew se voltaram, seus olhos escureceram e ele imediatamente tomou uma decisão: a identidade desse cara não deve ser reconhecida. Mesmo que ele seja o verdadeiro Yunie, também é falso. A atual sociedade da verdade não precisa de um líder acadêmico de paraquedas de milhares de anos atrás para adicionar contradições. A infecção do intelectualismo está torcendo seu núcleo em uma corda. Leva apenas tempo para que toda a sociedade da verdade se torne completa, no geral. Se as pessoas souberem que Yunie esteve na reencarnação mecânica, problemas e divisões desnecessários ocorrerão inevitavelmente. E a julgar por todos os sinais, desde que Yunio apareceu aqui, combinado com todas as pistas anteriores, ele é a pessoa da Estrada da Espada de Fogo e seu inimigo. É absolutamente impossível para a sociedade da verdade reconhecer um ladrão como seu pai. Mas assim que Andrew se decidiu, ele abriu a boca antes de falar, mas Joseph ao lado dele falou primeiro. Ele olhou para Raziel acima, mostrou um sorriso irônico e disse: "Você disse que é Júnior, é Júnior. Se for esse o caso, as identidades desses grandes homens mortos são muito baratas, contanto que sejam. Se você mudar sua aparência no nível de Deus, você pode alegar ser Yunie, quem acreditaria? ... O nível de Deus sozinho não é barato." Andrew não conseguiu evitar reclamar em seu coração. Mas ele ainda assentiu com uma cara mal-humorada, expressando sua aprovação. Mas Joseph também percebeu depois de pensar sobre isso: se for confirmado que o Yunie na frente dele é real e é uma pessoa do caminho da Espada de Fogo, então a posição da sociedade da verdade pode ser incontrolavelmente abalada.
No entanto, Joseph parecia estar zombando de seu rosto, mas ele realmente prestou atenção em suas habilidades linguísticas. Por exemplo, ele disse, um grande homem que faleceu. Enquanto duvidava de sua identidade, ele também acrescentou um pouco de elevação da outra parte. Pensando com lógica normal, não deve haver razão para ficar bravo com isso. Não é por acaso que este Lorde Invencível Shengian tem uma base de fãs tão grande. Enquanto pensava secretamente, Andrew voltou seu olhar para Raziel acima. Agora, depende de como esse cara responde. Raziel manteve um sorriso no rosto, estendeu as mãos indiferentemente, riu indiferentemente e disse, se você não pensa assim, então não pense assim, o nome Júnior está fixado na história há muito tempo e se tornou um. É apenas um símbolo corrupto que as pessoas recitam repetidamente, e realmente não é um grande personagem. Ele continuou, agora eu sou chamado de Raziel, e sou apenas um estudioso que quer encontrar alguns projetos interessantes para pesquisar, só isso. Joseph permaneceu vigilante, olhou ao redor para os humanos artificiais que estavam congelados no lugar e disse, este é o projeto interessante que você encontrou. Agora eles estão profundamente presos no acampamento do inimigo. O território de um estudioso de nível Deus significa que o oponente está totalmente preparado. Embora o corpo possa ser relativamente fraco, as armas e equipamentos podem definitivamente esmagá-los. Se houver uma luta, as chances de vitória não são grandes. Ele já havia enviado uma mensagem de ajuda para a torre do ritual secreto agora mesmo, e seria ótimo poder se comunicar e atrasar o tempo. Raziel disse, originalmente é. Andrew apresentou um palpite que estava em sua mente há muito tempo, embora o plano do pneu de lama tenha sido aprovado por todos os membros da Sociedade da Verdade, e eu pessoalmente assinei o acordo, mas um poço sem fundo que requer mão de obra e recursos materiais ilimitados, ninguém questionou. Pensando nisso agora, ainda parece inacreditável, você está nos influenciando, certo? Raziel levantou a mão para cutucar o buraco em sua têmpora, sentindo um pouco de coceira, estreitou os olhos e disse com um sorriso, sim, você viu as pequenas salas com luz verde aqui? Cada sala todas têm um dispositivo de intervenção pensante que usa uma camada de matéria cinzenta no cérebro de cada um de vocês, estudiosos, como meio. Toda a estrutura em forma de favo de mel é composta de inúmeras pequenas salas, e a cor da luz acesa em cada sala é diferente. Provavelmente há centenas de salas verdes. Andrew ficou surpreso por um momento, então sentiu seu couro cabeludo formigando, e seu coração ficou horrorizado. A massa cinzenta do cérebro de cada acadêmico. Isso não significa que ele teve acesso aos cérebros de cada membro da Sociedade da Verdade. Como ele fez isso? Enquanto eu penso que antes que eu perceba, alguém parece ter aberto minha cabeça, tocado e arrancado uma camada de células cerebrais com meus dedos, eu me sinto entorpecido por todo o corpo, e uma espécie de loucura histérica está se agitando levemente em meu coração. Embora Joseph não fosse um acadêmico, ele também sentiu calafrios. Isso não significa que a outra parte pode manipular completamente toda a Sociedade da Verdade de forma invisível. Que inimigo terrível é esse? Esse é o verdadeiro nível de Deus. Raziel riu e disse, você esqueceu? Todo acadêmico que se junta à igreja deve passar por um exame físico. Enquanto ele ainda for um membro da Sociedade da Verdade, ele deve fazer um exame físico todo ano, e a Igreja Dome cooperará para completá-lo. Igreja Dome. O nome dessa seita extinta de repente voltou à vista, e todos no campo ficaram chocados como se tivessem sido duramente atingidos. Entendo. Rude de repente apontou para o buraco na cabeça de Raziel e disse, nesse caso, o que está acontecendo com você aqui? Você se testou com um dispositivo de intervenção pensante. Joseph apertou o punho de sua espada em um instante, as veias em sua testa se contraíram violentamente, e ele sentiu o desejo de estender a mão e segurar a boca desse pirralho. Esse tipo de lugar de aparência estranha nunca deveria ser mencionado. Você não conhece o senso comum desse tipo de confronto.
Como esperado, Raziel ficou surpresa por um momento, e então a expressão em todo o seu rosto ficou distorcida, e ela inclinou a cabeça e sorriu estranhamente. Não é? Ele colocou a mão no buraco e mexeu repetidamente, mostrando um olhar de prazer, e ao mesmo tempo bufou orgulhosamente. O dono da livraria em que você acredita é muito poderoso. Ele veio preparado e queria fazer algo comigo enquanto eu estava descuidado no controle mental reverso, mas eu percebi completamente através disso. Ele puxou a mão que estava cheia de sangue, mas sem cérebro, hahaha. Eu nunca pensei que, enquanto eu não tiver cérebro, como você pode me controlar? Fim do capítulo. Capítulo 316. Joseph ficou quase pasmo. Com sua forte qualidade psicológica de lutar contra a vida e a morte na linha de frente por muitos anos, e tendo experimentado altos e baixos na vida, enfrentando um nível divino que esvaziou fisicamente seu cérebro e orgulhosamente disse que não tem cérebro, ele não pôde deixar de pensar em branco por meio segundo. Isso é simplesmente incompreensível. Quando Raziel tirou o dedo do buraco cerebral e riu, toda a imagem parecia extremamente absurda, engraçada e estranha. Mas ninguém na cena conseguiu rir, havia apenas um silêncio completo. Os rostos de todos mostraram uma expressão muito estranha, tanto pânico quanto dúvida. Porque todos estão cientes de um fato simples. Se não há nada na cabeça de Raziel na frente dele, de acordo com o senso comum, ele deveria ter morrido há muito tempo. Embora Raziel seja um transcendente de nível divino, ele é um estudioso, e um estudioso é afetado pelo éter. O órgão que sofre sublimação é o cérebro, em outras palavras, o núcleo de poder que carrega o extraordinário do estudioso é seu cérebro. Um órgão tão importante, depois de sofrer um nível de dano quase destrutivo, é impossível que seu corpo principal sobreviva. Então, quem está falando e rindo com eles na frente deles agora? O fantasma de Raziel? Fantasma? Obviamente não. Joseph também viu criaturas como mortos-vivos. Eles claramente construíram seus corpos com energia pura. Raziel na frente dele estava obviamente ficando bem em seu corpo, sem nenhum derramamento de poder. Ele está de fato se comunicando com todos sem pensar, mas ele mesmo sente que tudo está normal. Será que o que está pensando e falando conosco é apenas seu corpo, uma casca vazia com sua própria consciência? Joseph não pôde deixar de ter uma ideia tão absurda. Ou, como ele disse, o chefe Lin já exerceu controle mental reverso nele e, em vez de ser visto através e então invalidado como Iúnio, não, Raziel disse. Pelo contrário, o pensamento de Raziel já era controlado pelo chefe Lin naquela época, mas quando ele tinha pensamentos como, enquanto eu não tiver um cérebro, a outra parte não pode me controlar, temo que ele tenha perdido sua autoconsciência. No entanto, ele não percebeu, e até pensou que era muito razoável, e ele esmagou seu cérebro. O cara na minha frente é apenas um fantoche sob a vontade do chefe Lin. Joseph teve um lampejo de inspiração e instantaneamente sentiu que parecia ter compreendido a verdade. Mas ele não tinha 100% de certeza. Afinal, na frente dele está um nível de Deus real, um campo em que ele nunca pôs os pés, e as ideias acima são apenas seus palpites. E se esse método aparentemente absurdo puder realmente acabar com o controle mental? No entanto, se o palpite for verdadeiro, pode explicar por que a outra parte não eliminou imediatamente aqueles caras que encontraram os segredos que a verdade enterraria na reencarnação mecânica, mas conversou com eles aqui. Joseph decidiu tentar primeiro. Ele manteve sua postura de luta e perguntou em uma voz profunda: "Você acabou de dizer, o projeto, Pneu de Lama, já foi um projeto interessante que você encontrou como um estudioso, então, não é agora?" O sorriso mórbido no rosto de Raziel desapareceu ligeiramente, ela apertou sua mão e voltou a um olhar sério, suspirando: "Claro que não." Rude interrompeu: "Mas você claramente copiou pelo menos 100.383 aqui." Raziel disse: "Isso mostra quanto esforço e energia gastei nisso, mas acho que não há necessidade de continuar este plano e não quero investir mais nele." Andrew ficou surpreso: "Você não precisa continuar."
O projeto, Pneu de Lama, ainda está em andamento. Embora a amostra que foi arrebatada naquela época tivesse os melhores dados entre eles, isso fez com que o plano desse vários grandes passos para trás, mas ainda pode ser reiniciado. Raziel disse significativamente: o verdadeiro homem artificial perfeito apareceu, e os experimentos restantes são dispensáveis. Eu só quero provar a viabilidade deste projeto. Agora que os resultados saíram, o processo naturalmente não precisa ser repetido. Continuar. Produto perfeito? Andrew pensou em Moen, a assistente da livraria, por um momento. Isso mesmo, o humano artificial perfeito tem uma afinidade absolutamente avassaladora pelo éter, cada centímetro de seu corpo é perfeito, ela pode atingir a força física de um cavaleiro de nível de pânico sem temperar, e o mais importante, ela tem sabedoria. Assim como um ser humano, sabedoria incomparável. Raziel parecia muito fanático. Da fonte, ela foi criada por mim. Fui eu quem lhe dei tudo, sabedoria, corpo e a pedra sálvia de qualidade perfeita que complementava sua fundação. Os olhos de Andrew se arregalaram de repente. Espere, isso. Pedra filosofal? A pedra filosofal que foi condensada por Jerome e finalmente dada ao chefe Lin por ele. Foi Raziel quem moveu a mão. Combinado com o que Raziel disse agora, tudo o que aconteceu naquela época ficou claro. Como membro da Estrada da Espada de Fogo, Rachel originalmente pretendia ser desfavorável ao chefe Lin, mas foi revertida e matou Jerome, o fantasma interior que deveria se refugiar aqui, e refinou-o em uma pedra filosofal para dar ao chefe Lin foi adicionado para suplementar Moen. Tudo ainda está completamente sob o arranjo do chefe Lin. Raziel notou sua expressão e sorriu. Você também deve entender, certo? Eu entendo, você está conosco, eu te disse antes. A expressão de Andrew se tornou sutil, e ele assentiu. Joseph olhou para Andrew desconfiado. Esse velho, como ele entendeu? Entendeu o quê? Raziel disse com satisfação: agora que você entendeu, você também deve saber o que eu vou fazer a seguir, certo? Sua expressão acabou sendo uma expectativa um tanto inexplicável. Um tipo de intuição veio ao meu coração, e Andrew, que havia descoberto tudo, de repente soube por que esse estudioso de nível divino sem cérebro faria essa pergunta. Ele realmente perdeu a capacidade de pensar independentemente agora, e enquanto mantém a consciência, ele não tem como pensar e tomar decisões sobre algo. Então, ele está esperando por instruções de seu próprio povo. Joseph não deve ser feito para entender. Esta pode ser a única chance de controlar completamente a sociedade da verdade. Este pensamento passou pela mente de Andrew imediatamente, e ele disse decisivamente: para evitar que as coisas mudem, você naturalmente enviará todas as pessoas ameaçadoras no campo. Raziel assentiu orgulhosamente com uma expressão que você conhece: isso é verdade. Antes que Joseph pudesse reagir, ele de repente viu um círculo de runas iluminadas no chão ao seu redor. Então seus olhos ficaram turvos, e a cena de repente se transformou em um corredor escalonado muito familiar com várias pessoas andando por aí. Assim que Joseph se manteve firme, ele ouviu alguém exclamar: chefe Joseph, por que você está aqui? Raziel realmente o teletransportou de volta para a torre do ritual secreto. Fim do capítulo. Capítulo 317. Agora mesmo, o que aconteceu? Joseph ficou ali atordoado e foi cercado por alguns cavaleiros que o notaram e fizeram perguntas. Para evitar pânico desnecessário, ele só conseguiu lidar com algumas palavras indiscriminadamente. Na verdade, ele mesmo não entende agora e não consegue explicar, mesmo que queira. Joseph pediu que essas pessoas se dispersassem para fazer suas próprias coisas primeiro, gradualmente se acalmou e de repente pensou que, já que ele foi teletransportado, aqueles subordinados que o seguiram para a sociedade da verdade também deveriam ser teletransportados de volta. Então ele pegou seu dispositivo de comunicação para confirmar e, com certeza, obteve respostas de toda a torre de instrumentos secreta. Embora estivessem mais confusos do que Joseph, todos estavam lá. Ufa, isso é uma bênção no infortúnio. Joseph deu um suspiro de alívio.
Originalmente, se o desenvolvimento normal tivesse sido seguido, uma batalha feroz com Raziel teria sido inevitável. Este é um estudioso de nível divino bem conhecido na história, e é a quadra do oponente. Estima-se que nenhum dos subordinados que ele trouxe consigo sobreviveria. Grande confiança pode vencer, só se pode dizer que as chances de ganhar ou perder são de 50 para 50. Embora a direção das coisas tenha se tornado estranha agora, é uma sorte que as baixas tenham sido evitadas. Mas, Andrew realmente adivinhou as intenções de Raziel, ou ele tinha algum outro propósito? Joseph providenciou seus subordinados, anunciou a mudança de tarefas e pediu que notificassem a Truth Society primeiro para confirmar a situação. De volta ao seu escritório, ele fechou a porta rapidamente, franzindo a testa firmemente, ainda pensando no que aconteceu agora. Tudo aconteceu tão rápido, desde o aparecimento de Raziel, a lendária sabedoria do mundo, que estava desaparecida por um número desconhecido de anos. As coisas estavam fora da categoria que Joseph poderia entender imediatamente a partir das informações da superfície, e então pioraram drasticamente. No início, eles estavam sondando e procrastinando de maneira normal, mas agora parecia que Andrew de repente entendeu os pensamentos de Raziel, e Raziel também concordou com o entendimento de Andrew. As duas pessoas não pareciam estar adivinhando e sendo adivinhadas, era mais como se estivessem de repente nas ondas de rádio uma da outra. O resultado é que outros, estranhos, são exprimidos para fora. Joseph ponderou e analisou a série de eventos agora. O que é certo é que no começo, Andrew absolutamente não sabia que era Raziel quem estava na área restrita da reencarnação mecânica, e sua expressão também era de surpresa. Ele só sabia que as pessoas da Estrada da Espada de Fogo ocupavam a área restrita, mas ele não sabia quem estava lá dentro. Então é impossível para ele obter a aprovação de Raziel em tão pouco tempo agora. Em outras palavras, ele nunca pode garantir que pode estar seguro ou mesmo lucrativo na frente de Raziel. Mas a julgar pela conversa agora, não há nenhum problema maior. Se Raziel realmente quer enviar pessoas com capacidades ameaçadoras, é muito lógico fazer algo com Andrew e os outros. Mas a questão é, de onde veio a urgência de Andrew em se apressar para responder agora? É impossível para ele não saber que, sob as circunstâncias naquele momento, somente nós podemos garantir sua segurança. Quando ele respondeu dessa forma, ele pode não ter pensado assim a princípio. Tornou-se assim. Não importa o que você pense, você está se colocando em uma situação perigosa. Será que ele foi controlado por Raziel? Joseph não conseguia entender. Não, se já está sob controle, por que nos incomodar em perguntar e responder nós mesmos, apenas nos teletransportar para fora e acabou. Espere, eu não pensei assim, mas eu acho assim. Ele murmurou para si mesmo várias vezes, então de repente se levantou com um punho na mesa, suas pupilas encolheram bruscamente. Ele tem certeza de que Raziel não vai machucá-lo, e suas palavras podem fazer Raziel mudar de ideia. E a chave para conseguir isso é que Raziel foi realmente controlado reversamente pelo chefe Lin. Então é bem possível que esse cara possa ser controlado pelos clientes da livraria. Ele não é perigoso, pelo contrário, ele é o maior ajudante deixado pelo chefe Lin para nós. Joseph de repente descobriu todos os truques. Mas ao mesmo tempo, ele também entendeu que sua percepção repentina foi completamente tardia. Ei, esse grupo de acadêmicos é realmente desumano. Não é tão fácil usar o cérebro. Joseph perdeu a compostura por um longo tempo e ficou furioso, xingando. Levou alguns minutos para ele endireitar as coisas, e Andrew entendeu o momento em que Raziel fez essa pergunta, e forçou bruscamente todo o pessoal irrelevante a desistir. Mostre as verdadeiras qualidades de um acadêmico. Toque toque. Houve uma batida na porta do escritório. Joseph se recuperou de sua raiva, cerrou os dentes e disse, por favor, entre. Um incêndio tão grande. É raro vê-lo recentemente, qual é o problema?
Era o velho conhecido de Joseph, Winston, o chefe da seção de combate, que olhou para Joseph com alguma surpresa no rosto. Está tudo bem, só aconteceu um pequeno acidente. Joseph respirou fundo, balançou a cabeça e disse entorpecido, acho que eles provavelmente não precisam da nossa ajuda. Winston fechou a porta, assentiu e disse com um sorriso, o Conselho da Verdade respondeu que não há problema algum, é apenas uma matriz de teletransporte comum, o vice-presidente Andrew está muito satisfeito com esta missão, muito obrigado por sua ajuda e decidiu fornecer ao nosso departamento de logística uma redução de 50% nos custos de equipamento. Aspas. As veias na testa de Joseph saltaram. Winston reprimiu o sorriso, franziu a testa e disse em voz baixa, você não parece estar feliz, há algum problema com a verdade. Muito problemático. Joseph foi categórico, pontuando cada palavra. Ele olhou para Winston e disse, eu pessoalmente relatarei a situação aos anciãos para esta tarefa. Winston ficou em silêncio por um tempo e então disse lentamente, e o desconto oferecido pela Sociedade da Verdade. Você ainda aceita? Aceitar. O quê? Com um comportamento calmo, Joseph bufou friamente, é uma oferta barata e é tolice não tirar vantagem disso. Ele sentou-se novamente em frente à sua mesa, separou os documentos sobre a mesa como se nada tivesse acontecido, então de repente congelou e franziu a testa. Calculando o tempo, Melissa deveria ter se reportado aqui há muito tempo, porque não há informações de transferência e formulário de inscrição na mesa. Winston balançou a cabeça com um sorriso no rosto e estava prestes a falar quando o dispositivo de comunicação em seu corpo apitou e, quando ele se conectou, ouviu um relatório de seu subordinado, chefe de seção, algo aconteceu. Winston disse em uma voz profunda, qual é o problema? Quando chamamos o monitoramento, descobrimos que um instrutor forjou as informações da tarefa e enganou a cavaleira oficial Melissa, que tinha acabado de ser libertada do confinamento para realizar a tarefa da 7ª equipe de cercar e suprimir a fortaleza do culto da comida de cadáver. Agora o bloco 67 já está construindo uma máquina dos sonhos. Dentro da barreira, as informações não podem ser transmitidas, mas de acordo com as observações, há pelo menos 5 níveis de pânico lutando. Um deles é o subordinado direto de Wild. Boom! Antes que o repórter terminasse de falar, Joseph já havia irrompido pela porta, e sua figura se transformou em um fluxo de luz e desapareceu na porta. Winston saiu correndo em 3 passos de cada vez, mas ele apenas olhou para cima e viu um buraco aberto na parede da torre do ritual secreto. Houve uma comoção lá dentro, e o céu lá fora estava emitindo uma luz branca deslumbrante, e havia alguns flocos de neve na luz e na sombra, outono. O ar frio está saindo do buraco quebrado. O inverno chegou. Fim do capítulo. Capítulo 318. Quando os primeiros flocos de neve caíram do céu, Lindy já havia terminado de administrar a livraria. Porque foi mencionado na carta convite que este grande banquete seria realizado por 3 dias inteiros, e a alimentação e hospedagem seriam contratadas pelo organizador deste banquete, ou seja, Gibonong. Lindy perguntou a Jizishu sobre as informações relevantes deste banquete, e o número de participantes sozinho atingiu mais de 1.200 pessoas. De acordo com sua descrição, incluía até pessoas famosas de todas as esferas da vida, e pode até haver no central os verdadeiros detentores do poder do distrito aparecem. Portanto, alimentação e hospedagem comuns definitivamente não são suficientes. Pode-se imaginar o quão extravagante este banquete será. No entanto, como controlador dos recursos de Luoer, é completamente normal que Gibonong haja tão ousadamente. Lindy sentiu que, uma vez que recebeu a carta convite em virtude de sua habilidade, referindo-se a servir canja de galinha, é claro que ele não poderia deixar passar a oportunidade de comer e beber por 3 dias por nada. Não, já que são todas cartas convite enviadas pela senhorita G, como podem ser chamadas de prostitutas. Isso é chamado de troca equivalente em que o trabalho não manual é devidamente trocado por remuneração.
Resumindo, isso significa que Lin Jie ficará fora por 3 dias inteiros dessa vez, e é claro que a livraria ainda estará aberta para ganhar dinheiro durante esse período. Então a árdua tarefa de cuidar da livraria naturalmente recaiu sobre Moen como assistente. Lin Jie solenemente disse a Moen todas as precauções, e agora ele está incansavelmente dando as últimas instruções antes de partir. Embora pareça um pouco prolixo ser chato assim, mas depois de viajar por tanto tempo, esta é a primeira vez que ele viaja oficialmente para longe, então naturalmente ele deve prestar atenção nisso. Eu geralmente não preciso ir muito longe para comprar mantimentos ou outras necessidades diárias. O mais longe que já viajei antes foi quando pedi a Xiao Yi para teletransportá-lo para a casa de Wild, muito menos ficar longe da livraria por 3 dias. Para Lin Jie, que está aqui há 3 anos, já é uma experiência muito estranha. Os livros na estante são classificados, da esquerda para a direita, filosofia, religião, militar, economia, cultura, ciência, arte, astronomia. Somente Lin Jie pode usar a função de atualizar aleatoriamente a biblioteca da estante original e a capacidade de materializar livros de acordo com as ideias. Então, agora, ele só pode classificar temporariamente essas estantes e colocar livros adequados nelas, para que Moen possa encontrá-los e vendê-los facilmente. Claro, Lin Jie geralmente lê um lote antes de trocá-lo. Acontece que ele não substitui os livros nas estantes há um tempo. Moen, que costuma limpar as estantes, deve estar familiarizado com ele, então ele não sabe o que está vendendo. Se alguém quiser comprar, venda pelo que é, sem pechinchar. Sem barganha. Lin Jie enfatizou esse ponto, então apontou para a estante do outro lado e acrescentou: se alguém vier pegar livros emprestados, deve dar uma fileira aqui, com um depósito de 10 yuans para cada livro, e uma pessoa pode pegar emprestado até 3 livros. Lembre-se de pedir todas as informações, você se lembra de quais informações devem ser registradas. Moen assentiu e disse seriamente: lembre-se, nome, número de identificação, endereço e informações de contato. Muito bom. Lin Jie assentiu satisfeito e disse: se você encontrar algum problema, deve chamar a polícia imediatamente. Embora eu saiba que você é muito bom em lutar, você não pode usar sua própria força para resolver as coisas a qualquer momento. Você deve aprender a usar a força. Bren, tente garantir sua própria segurança primeiro. Morne assentiu solenemente. Então ela pensou um pouco, inclinou a cabeça e perguntou: então, e se puder ser resolvido pela força pessoal? Lin Jie, o ângulo de pensamento deste pequeno camarada é muito complicado. Com uma cara séria, Lin Jie estendeu a mão para segurar a cabeça de Moen e esfregou-a vigorosamente, e disse com raiva: se você pode resolver, chame a polícia primeiro. Se você não tem medo de 10 mil, você tem medo disso. Se algo acontecer com você, onde posso encontrar um segundo assistente? Oh! Rosto de Moen estava deformado pela fricção, e ele olhou para Lin Jie com olhos brilhantes e murmurou: então eu sou o único assistente, certo? Lin Jie perdeu a paciência com a capacidade de Moen de entender os pontos-chave e suspirou desamparadamente, então tocou levemente o topo de sua cabeça e disse: sim, sim, única, veja, sou tão pobre e não tenho condições de encontrar outra. Morne assentiu seriamente: de fato. Aspas. Lin Jie suspirou novamente, pensando que você é a única no mundo que pode encontrar um chefe como eu que está disposto a acolhê-lo. Ele continuou: ok, parece que você está claro sobre as coisas que precisam ser prestadas atenção, assim, lembre-se de alimentar o gato. Lin Jie estendeu a mão para acenar, e Xiao Bai imediatamente se aproximou e pulou em seus braços. Ele o tocou 2 vezes, deu um tapinha em sua barriga, então entregou o gato gordo para Moen e reclamou: esse cara está realmente ficando cada vez mais gordo. Eu realmente duvido que quando ele foi convidado para pegar pombos da última vez, ele correu para o pombal para se divertir. Moen beliscou as orelhas do gato, observando seu nariz e coração. Foi ela quem foi ao covil do inimigo da última vez. O chefe não está insinuando que ela ganhou peso recentemente.
Parece que depois de substituir a fundação pela nova pedra filosofal, ela come um pouco mais. Lindy abriu a porta da livraria e ficou surpreso ao descobrir que já havia uma fina camada de geada no chão, e as pegadas de pedestres estavam impressas nela em desordem na estrada à distância. Ele olhou para o céu, e os finos flocos de neve que caíam lentamente estavam girando com o vento frio, sinalizando a chegada oficial do inverno. Lindy estendeu a mão para pegar um floco de neve, sentiu o leve frio na palma da mão e suspirou como um sulista: isso se chama inverno. Embora eu esteja em Nu há 3 anos, o clima aqui também é mais quente. Nos últimos anos, houve apenas alguns dias de neve leve durante o período mais frio. Este ano, nevou muito cedo inesperadamente. Pode haver muita neve este ano. Lindy murmurou, então virou a cabeça e sorriu para Moen. Então, estou indo embora. Durante minha ausência, cuide bem de Xiaobai e administre a livraria. Moen assentiu com o gato branco gordo em seus braços, ficou na porta da livraria e observou o chefe Lin, que raramente estava vestido com trajes formais, ir embora e desaparecer no final do beco, deixando apenas uma série de pegadas. Como membro do departamento de logística da Torre do Ritual Secreto, Thomas sentou-se na casa na esquina da rua como de costume, fazendo chá vagarosamente e prestando muita atenção à misteriosa livraria pela janela. Desde que esta livraria entrou na vista da Torre do Ritual Secreto, uma equipe especial foi criada no departamento de logística para prestar atenção aos seus desenvolvimentos. Foi Thomas quem ficou encarregado do turno hoje. Ele sempre pensou que este é um trabalho fácil, porque a agenda do dono da livraria é muito comum e ele é muito preguiçoso nos dias de semana. Esse cara nem sai. Às vezes eu realmente tenho a ideia de, uma pessoa tão comum é realmente de nível divino. Thomas tomou um gole de chá e olhou para a porta da livraria como de costume. Então ele ficou atordoado ao ver o jovem de cabelos pretos vestindo um terno formal, despediu-se da assistente e então, caminhou em uma direção que ele nunca tinha estado antes. Puf! Uau! Thomas tomou um gole de chá, então pulou, derrubou a mesa e cambaleou para fora. Enquanto corria, ele pegou o comunicador e gritou horrorizado: aviso! Atenção a todos! Atenção! Ele saiu da livraria! Ele saiu da livraria! Fim do capítulo. Capítulo 319. A pessoa do outro lado do comunicador ficou obviamente atordoada por um momento, então reagiu de repente e gritou em pânico: ele saiu da livraria! Todos os departamentos prestem atenção! Ele saiu da livraria! Droga! Por que ele decidiu sair de repente? Na livraria? O que deu errado? Droga! O departamento de informações é apenas para nada. A primeira metade disso deve ser informar os outros, e a última já está entrando em pânico e falando bobagens. No entanto, todos sabem que o departamento de inteligência está em crise recentemente por causa dos assuntos de Joseph, e é compreensível que não possa cuidar disso por um tempo. Outra razão é que o dono da livraria tem estado muito estável recentemente. Ninguém que não esteja de olhos abertos veio à livraria para tentar cometer suicídio, e o dono da livraria não fez nada de arrasar a terra. Toda a paz. As únicas coisas notáveis que aconteceram foram 3. Uma é que Jizishu veio dar presentes novamente, mas todos sabiam que ela era uma visitante frequente, então não era incomum. Ela veio algumas vezes depois, mas só tinha livros nas mãos, e parecia que estava apenas comprando ou pegando emprestado livros como de costume. 2 e 3 estão acontecendo ao mesmo tempo. O dono da recém-inaugurada livraria de segunda mão em frente deu o livro misterioso ao chefe Lin, o que pode ser considerado uma coisa muito normal. Ao mesmo tempo, o gato criado pelo dono da livraria, a identidade é desconhecida no momento, mas de acordo com a declaração dada pela Igreja do Sol, é provável que seja o filho da lua deixado pela Igreja do Domo, e o assistente da livraria Moen saíram juntos por um tempo, viagem. Mas de acordo com o registro da pessoa de plantão naquele dia, eles só saíram para pegar pombos. Não sei se é o mau gosto do dono da livraria.
Uma vida cotidiana tão monótona, juntamente com o conflito cada vez mais intenso entre a Torre dos Ritos Secretos e o culto dos devoradores de cadáveres, fez com que a atenção de todos se concentrasse em Joseph e Wilde. Até mesmo a equipe de plantão no departamento de logística aqui está bastante dispersa. No final, quem imaginaria que, de repente, o dono da livraria ficou tão quieto que quis se mover, e fez um grande movimento sem fazer barulho, ele simplesmente saiu correndo. Para Nugent como um todo, isso não é menos assustador do que disparar um destruidor estelar em direção à área central. Thomas abriu a porta com força, nem se importando que seus dedos foram arranhados pela maçaneta devido a muita força, e saiu correndo cambaleante, quase rolando e rastejando. Uma pergunta urgente e severa veio do comunicador: Thomas, informe imediatamente a localização atual do dono da livraria e sua direção. Não me diga que você não se recuperou, ou seu status de cavaleiro será perdido. Thomas rosnou para o comunicador na velocidade mais rápida: estou rastreando. Pelas observações agora, ele entrou no beco número 16 e deve ir para a rua número 24. É certo que esta não é de forma alguma a direção que ele costuma seguir. Como uma equipe de suporte designada aqui para acompanhar as notícias da livraria, nada mais é importante, há apenas 2 requisitos: a resposta deve ser rápida o suficiente e a área deve ser familiar o suficiente. Thomas conhecia o layout desta rua de cor e sabia para onde o dono da livraria estava indo com apenas um olhar. E ele estava correndo em direção a ela. Thomas rapidamente fez uma análise. Há apenas um mercado e mercearia por perto, e eles não estão nesta rota. Ao lado deste beco fica a cidade comercial recém-construída de Holy Resources, mas ainda não foi inaugurada oficialmente. Mais à frente, há moradores na área, há uma fortaleza temporária da Torre do Ritual Secreto, a residência de 3 transcendentes de nível anormal e um de nível de pânico. O dono da livraria saiu pessoalmente só por causa desses carinhas. Impossível. Thomas imediatamente negou seus próprios pensamentos em seu coração: vá mais longe, pense mais longe. Desenhe uma linha reta deste beco, por onde a estrada passará. Ele estava pensando rapidamente em sua mente, e seu campo de visão também estava mudando rapidamente ao mesmo tempo, cruzando paredes e telhados de várias cores. Seus olhos nunca deixaram as costas ou o perfil do dono da livraria. Ele ousa jurar que, somando sua experiência de vida nos últimos 32 anos, não há momento em que ele possa correr tão rápido quanto agora. Mesmo em um certo campo de batalha, quando você está a apenas meio metro de distância da besta dos sonhos, você não pode comparar. Na 24 TH Street, há muitos lugares que podem levar a isso. Não há como julgar. Se você não puder saber o motivo dele para sair, o assunto não será resolvido. Thomas rugia em seu coração, agachado no telhado e olhando atentamente para as costas de Lindy. O misterioso dono da livraria seguiu em frente sem parar, nem pretendia fazer uma curva. No final de outro beco na frente, já era um beco sem saída. Torre Ritual Secreta, seção de logística. Este departamento, que era relativamente calmo e estável no passado, agora está um caos. Reporte aos anciãos, notifique outros departamentos, especialmente o Departamento de Inteligência, entre em contato com a Associação da Verdade, apresse-se. Vá diretamente para o estado de preparação. Avaliadores, analistas, pessoas. Quem vai me dizer o que está acontecendo? Esses poucos dias o que diabos aconteceu? Caroline, que havia sido promovida a chefe de seção, colocou as mãos na mesa e falou duramente com a equipe abaixo. Imediatamente alguém se levantou e relatou: foi notificado. A ordem acima é observar primeiro e se preparar para evacuar a qualquer momento. O departamento de combate foi despachado. A Truth Society também ativou o monitor de éter e lançou o mais alto nível de alerta precoce. Está pronto para ativar a barreira de aço, divisão de informações. Ele fez uma pausa e continuou com a voz trêmula: algo aconteceu com o departamento de inteligência e a informação ainda não foi dada. Caroline franziu a testa: o que aconteceu?
O que poderia ser mais importante do que isso? E Joseph, ele sempre foi o responsável pela inteligência do chefe Lin, certo? O repórter engoliu em seco, seu rosto pálido. O mestre Joseph sofreu um acidente. Melissa foi enganada para ir ao campo de batalha para cercar e suprimir o culto dos devoradores de corpos. De acordo com a inteligência, o membro imediato da família de Wild, Night Falcon, estava lutando com Lord Vivienne, lutando. Então, agora mesmo, o mestre Joseph saiu correndo da torre e correu para o campo de batalha. Os olhos de Caroline se arregalaram, sua boca se abriu e ela não conseguiu falar. Joseph foi direto para o campo de batalha para sitiar os Corpse Eaters. Isso é para pular o estágio de julgamento e começar a lutar diretamente. Porque algo aconteceu neste momento. Assim que Joseph saiu, a Secret Ritual Tower imediatamente perdeu uma de suas maiores forças, e neste momento o chefe Lin saiu. Neste momento, outra pessoa correu e disse: as últimas informações e informações do Departamento de Inteligência. Caroline pegou de volta sua alma que quase voou para fora, relutantemente acenou e disse: leia. O homem disse: Wild apareceu do lado de fora da barreira na rua número 69 há 1 minuto, junto com seus 2 dependentes, Dragão Voador, e Bookworm, e o cadáver trazido pelo lobo da corte vazia. Força de ensino de alimentos. Ao mesmo tempo, 2/3 de nossas fortalezas estão lutando contra o ataque repentino do culto Corpse Eater. Atualmente, 7 fortalezas caíram. A batalha começou completamente. A seção de combate foi despachada para reforços, e a seita do Deus Sol respondeu a nós e enviou apóstolos, mas a Sociedade da Verdade rejeitou nosso pedido de ajuda, alegando garantir a segurança do dono da livraria primeiro. Todo o departamento de logística ficou em silêncio em um instante. Caroline disse em transe: o que mais? O homem continuou: de acordo com as informações existentes, os movimentos do dono da livraria desta vez muito provavelmente têm algo a ver com o banquete realizado pela Loer Resources desta vez. Fim do capítulo. Capítulo 320. Banquete. Caroline de repente se lembrou de que Gibonong, que atualmente está no comando da Holy Resources, faz um banquete na mansão A16 todos os anos. Então ela sentiu algo absurdo e inacreditável. Será que o chefe Lin saiu dessa vez para comparecer ao banquete oferecido por Gibonong? Como isso é possível? Caroline instintivamente não acredita, porque embora a Holy Resources seja bem conhecida entre as pessoas comuns e seja uma empresa monopolista que pode ser chamada de gigante, mas aos olhos de pessoas extraordinárias, especialmente em grandes forças como a Truth Society e a Tower of Secrets, parece que é apenas uma ferramenta útil para ganhar dinheiro. Em termos de status, não é tão bom quanto a Câmara de Comércio de Ash controlada pela seita druida. Esta última pelo menos tem a oportunidade de negociar, confrontar e cooperar com as forças mencionadas. Por exemplo, os fundos adicionais da seção de inteligência da Torre Ritual Secreta foram patrocinados pela Câmara de Comércio de Ash, e Joseph teve que dar-lhes alguma cara. Quanto a Holy Resources, é puramente uma ferramenta de mineração. Mesmo que ele realmente ganhe muito mais dinheiro do que a Câmara de Comércio de Ash, o dinheiro é meu. Não é muito fácil para você usar o dinheiro para negociar comigo. Ridículo. Para ser franco, Gibonong parece ter uma ótima reputação, mas na verdade ele é apenas um fantoche. Os verdadeiros manipuladores dos bastidores são, na verdade, os super-humanos de mais alto nível, como aqueles no poder no Distrito Central, o topo da Sociedade da Verdade e os anciãos da Torre do Ritual Secreto. O próprio Gibonong é apenas um mortal, e este é seu maior pecado original. Isso por si só condenou os recursos dele e de Lu Er a nunca ocupar um lugar no palco do extraordinário. E aqueles transcendentes de alto nível obviamente organizaram isso deliberadamente dessa forma. As coisas que os recursos de Lu Er têm são muito importantes. Se os transcendentes tiverem permissão para controlá-los, a ambição inevitavelmente se transformará em sementes de rebelião.
Mas se for uma pessoa comum sem nenhum talento, mesmo que tenha uma ideia, é absolutamente impossível transformá-la em ação. No entanto, desta vez, esses figurões parecem ter calculado mal. No momento em que essa guerra tão esperada foi completamente detonada, a Loer Resources parecia estar secretamente roubando a casa, e também teve um sucesso inconcebível. Quando Caroline pensou nisso, seu coração estremeceu incontrolavelmente, e seus pensamentos originalmente firmes também foram abalados. De fato, dos ângulos normais que acabei de analisar, parece impossível para Gibbonong impressionar o chefe Lin, mas a premissa é analisada de um ângulo normal. O chefe Lin pertence à categoria normal? Obviamente não. Além disso, ele é a maior variável na situação atual. Ele não é mau, mas está perseguindo seu próprio prazer, e agora, se ele quer assistir a uma boa peça em que pessoas comuns subvertem pessoas extraordinárias, então não há dúvida de que Gibbonong parece ser a melhor escolha. Os olhos de Caroline se arregalaram de repente, como se ela entendesse os pensamentos do chefe Lin em um instante. Combinado com o que aconteceu neste momento, essa possibilidade absurda é infinitamente ampliada em um instante. Ela sacudiu o corpo, olhou para o subordinado que relatou e disse ansiosamente: "Continue falando. Onde estão as outras informações e materiais do Departamento de Inteligência que apoiam essa inferência?" O subordinado assentiu e disse: "Primeiro de tudo, há algum tempo, a filha de Gibbonong, Ji Zishu, foi uma vez à livraria com uma mala de couro. Quando o Departamento de Inteligência observou, ele só conseguiu detectar flutuações de éter na faixa normal, mas depois, eu peguei altos e baixos estranhos, mas naquela época tudo estava normal, então não me importei, apenas fiz um registro." Caroline disse: "Há algo errado com a caixa." O subordinado disse: "Há uma grande probabilidade de que seja esse o caso. Especulamos que é muito provável que Jizishu tenha feito um pedido ao dono da livraria. Em segundo lugar, naquela época, Jizishu estranhamente não andou como antes, mas pegou o caminho de dirigir, e o motorista realmente seguiu para dentro da livraria naquele momento. Ligamos para o banco de dados agora mesmo e não encontramos recursos Loer ou Jizishu. Há um motorista assim na casa. Portanto, há uma possibilidade de que o motorista na época fosse o próprio Gibbonong." Quando Caroline ouviu isso, ela pegou todos os materiais restantes e rapidamente os examinou, apenas para sentir um relâmpago passar por sua mente. Então acabou sendo assim. Dessa forma, tudo está configurado. Caroline descobriu totalmente. Antes de Jizishu visitar o chefe Lin, Wilde confrontou Joseph novamente porque ele queria consertar a gárgula para o chefe Lin, causando um conflito mais tarde. Isso é evidência de que o chefe Lin aceitou o pedido e então provocou e acelerou o conflito. Nos primeiros e últimos dias, Andrew, o vice-presidente da Truth Society, também veio se desculpar e foi e voltou várias vezes à livraria. É essa a razão pela qual o Conselho da Verdade se recusa a ajudar a Torre do Ritual Secreto em um momento crítico. Se tudo estiver estabelecido, a repentina eclosão da batalha também está nos cálculos do chefe Lin. Bem, temo que tudo isso seja para desviar a atenção da Torre dos Rituais Secretos, da Sociedade da Verdade e de todos os seres sobrenaturais de alto nível para a batalha decisiva entre Wilde e Joseph, para que eles não tenham tempo para se importar com o que aconteceu do outro lado. Para o banquete na mansão A16, reserve um palco que pertence aos mortais, para que ele aprecie ao máximo. Aqui, infelizmente, onde está a pessoa do departamento de logística responsável por ficar de olho na livraria? Ainda não houve resposta. Caroline esfregou a testa e, de repente, suspirou: "O que mais posso fazer nessa situação?" Alguém abaixo relatou imediatamente: "Respondi, acabei de responder, mas..." Caroline ficou nervosa instantaneamente, seu coração subiu pela garganta. O que há de errado? O repórter hesitou por um momento e disse: "Thomas é a pessoa de plantão hoje. Pode haver algo errado com sua mente." Ele primeiro disse que o dono da livraria desapareceu e então começou a falar bobagens, rindo e dizendo que a parede é a porta,
a sombra é o abismo, e aqueles que veem as estrelas são crentes, o que é antigo, o que é o universo e assim por diante. Caroline deu um suspiro de alívio quando ouviu as palavras e acenou com a mão. É normal, basta trazê-lo de volta e dar ao caçador alguma correção mental. Ela pediu a seus subordinados que ligassem para a base de inspeção do lado de fora da mansão a 16 e, com certeza, alguém relatou ter visto o chefe Lin, confirmando seu palpite. Se fosse realmente o arranjo do chefe Lin, quem poderia impedi-lo? Mesmo se você quiser impedi-lo, enfrente o chefe Lin. Quem pode suportar isso? Já que não pode ser interrompido, só posso deitar e rezar para que o dono da livraria rebelde queira apenas assistir ao show com paz de espírito. Além disso, eu realmente não tenho energia para me distrair para ir para o outro lado agora. O culto da comida de cadáver está chegando ferozmente, e a batalha entre os dois destruidores está prestes a estourar na cidade de Nujin. Sob tais circunstâncias, o culpado foi calmamente para uma festa de pessoas comuns. Eu tenho que diga, é realmente o estilo do chefe Lin. ... Neste momento, a verdade vai. Andrew empurrou para trás os estudiosos que vieram relatar o pedido da torre do ritual secreto, sorriu humildemente e disse em seu coração, está realmente além do seu controle perturbar o banquete do Senhor, Joseph, você terá que pagar o preço por sua impureza. Fim do capítulo.